Olá pessoal, começa agora mais um episódio do Entretanto Cinema. Bom, você já... Quando quiserem. Começa agora mais um episódio do Entretanto Cinema. Agora é pra valer, começou mesmo. Alguma coisa com o teu microfone, mano. Fala perto dele pra eu ouvir, por favor. Animação, vamos começar. Ânimo, porra! Concentração, Cinema! dá uma olhadinha lá pro bagulho. Micarel! Quando quiser. Começa agora mais um episódio do Entretanto Cinema. Uhul, animados, animadões! Aqui é o Algo Davi. Aqui é Gustavo Monção. E hoje a gente vai falar sobre curtas que marcaram nossas últimas semanas, certas exibições, encontros, festivais, coisas que a gente viu com certo frescor ou não, mas que a gente certamente encontrou recentemente em algum espaço físico, sabe? Alguma experiência recente. E que diferença faz assistir na telona, né? Tipo, e também pela experiência de som, né? Que é completamente diferente. Eu tava comentando com o Álvaro agora há pouco como que esses filmes são tão recentes, a maioria deles. E esses filmes de pandemia, pós-pandemia, de uma maneira geral, me têm atingido de uma maneira que parece que eles têm muito mais tempo que eles têm, de fato, assim. Ou que eles estão meio perdidos no espaço-tempo, assim. Talvez isso seja até uma questão temática, assim, dentro deles, né? Como que a gente lida com o tempo no pós-pandemia? Ainda que no subtexto, sei lá. Talvez seja algo a se analisar. Eu começo já bem filósofo, eu gosto disso. Cara, eu acho que é legal, assim, esse episódio, o tema dele, porque a gente estava há algum tempo já querendo fazer um episódio combo, né? Eu acho que a nossa experiência audiovisual como realizadores e apreciadores de cinema, tipo, brasileiros, é muito marcada por curta-metragem, assim. Eu entrei no universo do audiovisual, decidi, achei que era possível disso ser feito, como, enfim, Corpo de Periferia, Preto, etc. Tipo, brasileiro com curta-metragem, né? E aí é legal falar um pouco disso. Acho que a gente tava animado há um tempo de fazer um episódio focado em certas experiências de curta-metragem, né? Com certeza. E assim, eu acho que é um formato que, para além de ser, eu acho que um lugar que a gente coloca de uma maneira meio subalterna, às vezes por não ter um tanto... um lugar menor, né? O curta-metragem. Um lugar menor, assim. Tipo, a gente não percebe toda a potência. Tipo, quem é de cinema percebe a potência, né? Do curta-metragem. Mas do formato em si, assim, né? Não é só um simulacro de uma outra coisa. Ele em si ele tem uma potência que, pela própria característica dele, outras coisas, evidentemente, não vão chegar no mesmo lugar que um curta-metragem, assim. Então, eu acho que colocar nesse lugar na potência estética mesmo dele é o que eles merecem. Assim. Eu acho que você coloca uma questão bem legal, né? Que é o curta não ter muito espaço de janela mesmo, né? Distribuição, assim. Enquanto um formato menor, né? Considerando que curta-metragens são, em média, produções tanto de ficção como de documentário, que tem ali em torno de 20 minutos, né, menor que 30 minutos, se eu não me engano, no sentido mais oficial, às vezes até, dependendo do festival ou do circuito, são formatos, assim, os formatos aceitos estão em torno de 15 minutos até menos do que 20 ou 30, e aí é uma coisa que você não vê muito na televisão, assim, ou você está participando de um circuito universitário, ou de um festival, espaços de cinema, assim, de apreciação do cinema enquanto... não sei, nichos comerciais ou artísticos em si, ou você não sabe muito que eles existem, assim, você não está muito ligado, né? Um dos filmes que a gente vai falar aqui hoje é O Mães de Domingo. Ele recebeu um prêmio, né? E que eu acho que deu uma certa visibilidade para ele, para além desse circuito, assim, para além desse lugar, mas com exceção dele, acho que não tem uma divulgação muito forte. Assim. É um lugar também, assim, que, em certa medida, a gente consegue ver que o próprio audiovisual delega para as obras nacionais, assim, em grande parte, né? A gente tem uma penca de filmes nacionais que não são vistos pela população, e é muito legal a gente pensar isso quanto cultura em diversos sentidos, inclusive em termos até de um certo imperialismo da imagem, né? Um projeto de pensar a nossa cultura de produção audiovisual como objetos que são ignorados ou não prestigiados pelo próprio povo, né? Em detrimento a uma coisa de você consumir muito produto comercializado norte-americano e estadunidense. Que massa, assim, trazendo primeira mão, né, que a gente, eu acho que a gente quis trazer esse episódio mais num tom de conversa e de primeiras impressões, assim, né, porque muitos desses filmes a gente não tinha comentado, assim, conjuntamente antes, né, e é interessante a gente pensar essa questão do imperialismo da imagem, né, e tal, no sentido de que, parando para pensar, assim, né, talvez a mídia que a gente mais consuma e que seja efetivamente brasileira sejam os memes, assim, né, no caráter audiovisual. Os memes? Talvez isso seja... Eu acho que isso é uma novela. Novela também, mas eu acho que como, digamos assim, longa, tá ligado? As novelas estão virando super memes, né, digamos assim.
Mas isso talvez seja análise freestyle ou Sonic. Mas eu acho que é interessante também ver o que tem de cinema nessas audiovisualidades, né? Que são os memes, o TikTok. Talvez seja um episódio futuro. Mas compreender que, de fato, assim, né? Talvez os canais que ainda veiculem curtas sejam o próprio Canal Brasil, né? Que, inclusive, é conhecido bastante por fazer financiamentos, eventualmente, né? Distribuir prêmios para curtas-metragens, e o canal curta também foi criado a partir de uma necessidade legal, né, para que esses curtas fossem veiculados. E eu acho que é aquele velho problema do cinema brasileiro, né, apesar dos avanços que teve com a criação da Ancine, com o Fundo Setorial do Audiovisual, mas de que a distribuição ainda é um grande problema, tanto para longa quanto para curta, né. Isso tem a ver, inclusive, com as redes de cinema, como elas estão organizadas principalmente nos shoppings, os altos preços do cinema, né? Então, bem, é uma coisa que é um problema transversal. Acho que como cinema brasileiro, a gente já vem encarando há muito tempo e a gente não tem previsão de parar de encarar, né? E considerando que a gente está num embate direto com a maior potência militar econômica, ainda econômica, né, que é os Estados Unidos, e como que isso exporta uma narrativa mundial, né, acerca da sua posição global, etc. Né? Bem, isso aí já tem bastante pano para manga, bastante material falando sobre isso, né? A gente pode abordar aqui um outro dia. E o que fala de Mãe de Domingo, né? É um filme que vai acompanhar uma pianista negra, Gabriela, se não me engano, e ela vai estar perto de uma apresentação muito importante para ela e tem que lidar com um sonho, né, uma lembrança, né, a questão recente da sua mãe ter morrido, né, falecido há um ano, assim, mais ou menos. Esse é o ponto inicial do filme, assim. E aí o filme é sobre isso, assim, sobre essa relação com o luto, essa relação com a música. É uma obra que puxa muita responsabilidade, assim, falar sobre, porque ela é muito tenra, assim, tá ligado? Ela é muito suprassensível, não sei, eu tenho essa impressão. Mas ao mesmo tempo ela é muito ali, vai, sabe? Tipo, é muito te convidar a uma presença num mundo que é entrecortado, que é meio que sobressaltado, assim, sobre as coisas. Ele é meio que, tipo assim, o nome já é bastante sugestivo, né? Mas eu acho que ele te convida a um tempo que não existe mais. Eu acho que esse filme também tem uma questão de montagem muito forte, né? Um mérito, um lugar assim que ele é pensado numa outra temporalidade mesmo. Em algum momento a gente falou da montagem, né? Como um processo do cinema, né? Quer dizer, o cinema ele é o tempo e como a montagem a montagem é um lugar de você pensar o tempo, né, no filme. É interessante pensar que esse é um dos filmes que o Bruno não está montando também, né? Geralmente ele adota uma certa tríplice, né, de roteiro, direção e montagem, assim, para os filmes ditos autorais, digamos assim. E aí, dessa vez vamos pescar aqui. O Vinícius? Vinícius que montou esse filme? Foi. Safado. E ele, eu acho que... Tipo assim, Deixa eu ver. Tem um ponto de corte muito interessante, assim. Uhum. Ele sabe... Cara, esse é um filme que eu senti que ele não tinha... Sabe a lombada que você passa na rua? Uhum. Tipo aí, a lombada... Passou para uma outra coisa. Uhum. Ele adota um fluxo de montagem que parece que você tá o tempo todo andando num caminho liso de carro mesmo. Sabe? Uhum. Ele é meio que... Tipo assim, quando ele quebra, ele não quebra na montagem. Ele quebra na própria cena em si, tá ligado? E... que quebra, inclusive, né? Eu acho que, tipo assim, a Raquel, a atriz principal, ela ser uma pianista, evidentemente, fez toda a diferença. Mas, cara, tem um ponto do filme que, cara, quebra de uma maneira, assim, espetacular. A própria tensão musical da coisa super aproveitada, tá ligado? E que me reverberou o filme todo. Eu não sei se essa era a intenção, também não entra no mérito, mas eu acho que ficou uma tensão musical do filme, tipo, da dissonância que ela provoca, que permaneceu o filme todo, assim. Que me surpreendeu, assim, cara, porque o filme, em montagem, como eu disse, ele é sem lombadas, no meu ponto de vista. E, cara, eu acho que eu não esperava aquilo de uma maneira que me sobressaltou, que permaneceu, sacou? Ao mesmo tempo que ele é muito bem pensado aonde ele faz isso, sabe?
Eu acho que ele é um filme muito de deixar doer também. Ele é um filme muito tenro, ele é um filme, de certa forma, acolhedor. É um filme que coloca o seu próprio tempo, mas ao mesmo tempo é um filme dolorido. Né? Essa questão que você coloca, eu não sei, me lembra um pouco quando a gente falou sobre Drive My Car, sabe? Sim. Que também é um filme sobre o luto, também é um filme extraordinário, também é um filme que tem uma questão de uma imagem que opta por uma imagem tempo, uma concepção de montagem, de direção, muito mais para imagem tempo do que a imagem movimento, sabe? Que é essa coisa de você ter um filme de poucos planos, né, sabe? Pouco corte. A proposição atmosférica dele é toda construída uma forma de você reger a imagem, assim, que é como se as imagens elas tivessem uma densidade própria, sabe? Não sei, assim, cada plano ele tem tanta coisa para dizer, especialmente para quem estiver disposto a adentrar uma certa temporalidade que o filme propõe, que é como se os resultados finais, totais, eles fossem chegados a partir de um todo que é muito subterrâneo, é muito denso, ele não é de todo dito, sabe? Na verdade, ele não busca se dizer. É isso, assim, é um filme que abraça esse lugar contemplativo, sabe? E ele abraça também uma certa relação com a música que me remete a quase que um processo realmente assim, transcendental, assim, sabe? Ele quer... existe uma espécie de transe, uma espécie de hipnose com todas essas questões que envolvem a memória afetiva, que envolvem a relação de prazer que aquela personagem tem com a música e que envolve uma certa descoberta, uma redescoberta dos espaços, uma redescoberta dos encantos, assim, que você pode ter tanto em voltar para um lugar que vai te trazer gatilhos, lembranças, recordos. No caso, ela é pianista e esse ato é como se ela fosse deslocada desse lugar do treino, esse lugar da repetição, esse lugar do aprimoramento, que é comum, né, rotineiro, que por uma questão afetiva, emocional, é como se isso voltasse para um lugar mais desestabilizado, né? Que é esse recordo, que é essa lembrança, que é essa relação com a ausência mesmo, né, da mãe, assim. E aí eu acho que o filme ele constrói uma passagem mesmo de tempo, assim, de revisitar um certo lugar, um percurso, assim, muito sensível, muito terno com a protagonista, sabe? Muito carinhoso, assim, que pela realmente construção sonora, fotográfica, né, e das escolhas mesmo do fluxo de montagem, né, o fluxo dos cortes, não sei, assim, leva o espectador minimamente aberto a isso, a emergir nessa sensação física dela, assim, sabe? Que não é exatamente um desespero, um lugar choroso em relação à ausência, sabe? É um lugar que ele é poético, ele é um lugar difícil de se resolver, entende? Ele é um lugar de revisitar, não sei, como se a sensação ela desce em ondas, assim, ela vai e volta, sabe? Eu acho que é muito sobre deslocamento de lugar comum, então como lidar com o luto mesmo, entende? Eu acho e me transmite, assim, me leva para outra sensação física, sabe? De estar na tela de cinema, naquela tela assim, tipo, no espaço de cinema, aquela tela grande, aquela relação com o silêncio, com a forma, com apreciação em todos os sentidos. Não sei, como se eu sentisse meu corpo de outra forma e o corpo dela conseguisse passar a sensação pro meu, né? Total, eu acho que na verdade tem também uma certa hipnose mesmo, que como você tinha comentado, no que diz respeito aos planos e o que acontece na cena, assim. Várias vezes, tipo, de início, principalmente o início do filme, eu acho que ele vai introduzindo uma coisa que permanece nele. É um plano que ela tá tocando e de início eu falo assim, nossa, esse plano tá demorando um pouco. E aí, em algum momento eu esqueço disso e fico completamente absorvido pela música e pelo que ela transmite, assim, que não é simplesmente algo a se preencher, mas se condiz ali com a história em si. E aí logo depois apresenta alguma coisa. E aí, de certa forma, em determinado momento, parece que eu esqueço que existe uma trama que vai para além daquela música em si, saca? E nesse aspecto, realmente,
o filme ele sabe te colocar num lugar ali sem te impor alguma coisa, sabe? Ele meio que vai te conduzindo a um outro lugar ao ponto de você esquecer que existe algo além daquela cena, sabe? Eu acho que é um certo convite a experimentar as coisas mais dessa maneira, assim, sabe? Num momento em que as coisas estão... E parece muito a crítica do que a gente fez a Drive My Car mesmo, assim, né? Tão aceleradas, tão tecnológicas, né? Tão, não sei, mediadas. É como se não tivesse o que mediar aquela situação, né? Não tem muito essa de, vou aqui ficar no celular, vou aqui ficar, vou ver o... não sei, tipo, não tem muito pra onde correr também, eu sinto, do filme, sabe? Não tem pra onde ir. É a relação daquela pessoa com uma coisa muito concreta, a perda da tua mãe. A perda da mãe, da progenitora, assim. E como, não sei, seguir em frente, mas ao mesmo tempo sem que morra um pedaço de você, né? Eu acho que é uma coisa muito... A forma que o filme trata é uma forma muito sagrada. É uma forma muito sagrada e muito visceral ao mesmo tempo. Mas através de uma certa economia na linguagem. E a economia às vezes é extremamente difícil. Suprimir os recursos para movimentações assim mais... menos dispendiosas em termos do dispositivo e chegar a certos resultados, né, de imagem, de significância, é uma coisa difícil. A gente não pode fingir que é fácil, pela aparente simplicidade. O filme faz isso muito bem. Eu gosto muito desse filme. Realmente tenho muito respeito pela pessoa e quanto realizador do Bruno Ribeiro. Eu acho que esse filme realmente mereceu assim, a visibilidade que ele teve. Totalmente. E eu acho que assim, a Tuane também, que roteirizou junto com o Bruno, também parabenizar, evidentemente, toda a equipe, né, por essa obra que realmente é muito bonita. E eu acho que, assim, o elemento, o objeto, né, do piano barra teclado, ele é bem usado, no sentido de que ela começa, isso é uma questão, evidentemente, da arte também, que ela começa num piano de parede, né, spoilers, evidentemente, e um ambiente residencial de aconchego com uma outra personagem. Em um outro momento que ela se encontra com o piano, é um outro piano de parede, num ambiente de trabalho, né? No momento máximo de tensão do filme, que é uma cena... Nossa, esse plano é assim, a coisa mais linda que tem, assim, né? Ele parece que foi um plano milimetricamente desenhado, assim. O lugar onde termina, né, tipo, a porta, assim, que é uma porta enorme, né, digamos assim, aberta. Não sei nem se eu estou recordando exatamente como é que é. Mas é um ambiente muito amplo, assim, né, e um piano de meia cauda. Sim. Então, a luz que entra essa é um plano que me chama muita atenção, um plano parado, um plano que me agrada demais, assim, né, como que as pessoas conseguem desenhar um ambiente em plano parado, assim, é uma coisa lindíssima, ao mesmo tempo que é um plano que converge uma tensão imensa, assim, né. A diferença nítida entre a pequeneza da personagem em um piano grande, né, e um ambiente maior ainda, que de certa forma a sufoca ali, né, tipo, junto com o objeto cênico que é o piano em si. E ela vai indo pro lugar de volta, eu acho, com certo aconchego e simplicidade, que termina nela num teclado de um timbre muito mais simples, de certa forma estridente ali, né, infantil, tá ligado? Ao mesmo tempo que parece que é um pouco sobre esse retorno a uma simplicidade e um convite a, tipo, tá nesse ambiente mais, tipo, de brincadeira, sabe? Que também se representa na própria personagem da criança. Então acho que o piano ali, ele é tipo... E o teclado, evidentemente, ele é meio que condução, né, da trama. Ele é meio que trabalho, aconchego. Ele é memória, de alguma maneira também o que você pretende construir a futuro com aquilo, tá ligado? Então ele é meio que, tanto no início, meio e fim da trama, ele é
ele representa cada um desses momentos da vida da personagem. E ele demarca também um certo retorno, tá ligado? A sua formação. Tipo, tanto familiar quanto de percurso, evidentemente, né? Como um artista, digamos assim, né? Então eu acho que isso é muito sutil, é muito acolhedor, tá ligado? E é um filme que ao mesmo tempo ele é muito sentido, saca? Tipo, ele parece que ele vem a partir de uma necessidade, assim, sabe? Profunda. E legal tratar essa necessidade, assim, aí é um detalhe também que convém a algumas pessoas e alguns contextos e outros talvez nem tanto. Que, bom, o filme termina com os créditos, né? Pra minha mãe, né? E pra mim fica muito claro, tipo, que a obra tá construindo uma relação, assim, visual e de significação mesmo, né? De significado mesmo, que é a personagem negra pra música clássica, um objeto, talvez, uma música erudita, né? Um objeto, talvez, assim, sistematizado num certo imaginário comum, de espaço, poder, etc., de certos tipos de pessoa, pro autor, né? Que é um homem negro pro cinema, né? Então essa métrica que o filme faz, esse personagem, a música e o autor cinema, e a mesma perda, né, construída, fazendo essa ponte entre os dois, a perda da mãe, porque o diretor também perdeu, né, a mãe num momento recente, eu acho que é de uma honestidade, assim, entende? O filme moderno, pós-moderno, enfim, ele tem muito esse lugar, assim, né, de você... Documentário e a ficção, elas ficam se alternando às vezes, né? Enfim, eu acho muito perspicaz. Eu acho que me chama a atenção, tipo, que no final a porta estava aberta, assim, né, pra ela voltar. Eu acho que o cinema também seja um pouco esse ambiente de retorno pra gente, né? Que não só seja esse lugar que não é nosso, né, a princípio, como não é, digamos assim, tipo, a música de concerto pra tradição europeia, dito, não é nosso, né? Uhum. Mas que o cinema também seja esse lugar fácil de se revisitar, assim. Eu acho que ele constrói esse lugar, né? Tipo, não é só um filme independente que ganhou festival, difícil de sorver. Ele, tipo, é um lugar pra você adentrar, assim. Tipo, pra você saber que é seu. Tipo, e que a gente tem a oportunidade, assim, de também constituir narrativas que vão pra esse caminho, sabe? Que é esse lugar de fácil retorno, sabe? Que no final é como se fosse ainda assim uma casa que você pudesse voltar lá e ver a sua versão criança, ou enfim, a sua relação mais infantil com aquele próprio objeto. Acho que é uma métrica legal. E eu acho que a gente vai ficando por aqui mesmo. Agradeço a todos por esses encontros, né? Curtam, compartilhem, comentem, enfim, hypem a nossa parada. Obrigado por você que acompanhou até aqui. É isso, a gente se vê no próximo episódio. Agradecer mais uma vez essa produção aí que envolve a Lab Lunar, Filmes da Cielo, Saulo Nicolai. Tamo junto. Tamo junto. Bons filmes. Até a próxima. Bom filme, gente.